Presidente. Boa tarde, Dr. Alberto Soares. Vou-lhe só fazer outra pergunta. No seguimento de uma pergunta feita pela deputada Ana Drago, confirma que a doutora Maria Luísa Albuquerque, quando era funcionária do IGCP, não tinha qualquer competência ou pelouro relacionado com as empresas públicas? Não tinha, o IGCP não tinha. O IGCP não tinha qualquer competência relacionada com as empresas públicas. E, portanto, nenhuma estrutura dentro do IGCP podia ter. Sr. Deputado João Galamba. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço esta pergunta, Dr. Alberto Soares, porque temos na nossa posse um e-mail com a data de 6 de maio de 2011, enviado às 3 horas e 2 minutos, enviado por Maria Luísa Albuquerque ao Dr. Ferreira de Melo, que era o responsável financeiro da Metro de Lisboa. Eu gostava de lhe... Este e-mail foi enviado na qualidade foi enviado em nome do IGCP, portanto eu gostava de lhe perguntar se, enquanto funcionária do IGCP, no dia 6 de maio, a doutora Maria Luísa Albuquerque enviou este e-mail dentro das competências que lhe estavam atribuídas no IGCP ou não? Como eu expliquei há bocado, eu não sei, disse maio de... Sr. Deputado João Galamba. Desculpe, disse maio de... 2011. Pode acontecer, e podia acontecer, que na sequência de pedidos de parecer, dos tais pedidos de parecer pontuais que nós recebíamos via tutela ou via DGTF, que houvesse, como eu ainda há pouco acabei de referir, depois troca de informações com as próprias estruturas financeiras da empresa entre o IGCP e a empresa pública em causa. Admito que nesse caso concreto, e isso não era, digamos, era especificamente sobre as estruturas que nos eram submetidas para parecer. E não mais do que isso. E portanto, admito, não faço a mínima ideia, não sei do que é que está a falar, mas admito que isso tenha sido no âmbito de um pedido de parecer que tenha sido feito ao IGCP sobre uma estrutura de financiamento. Suponho que não terá a ver com swaps, mas terá a ver com financiamento. Porque o IGCP tinha competências em financiamentos com garantia do Estado. Mesmo que fossem de empresas públicas, tinha competências em financiamentos em que o Estado implicasse o aval do Estado. Sr. Deputado João Galamba. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Alberto Soares, eu faço esta pergunta porque, em resposta a este e-mail de Maria Luísa Albuquerque, enviado no dia 6 de maio de 2011, quando Maria Luísa Albuquerque já era cabeça de lista do PSD às legislativas pelo Distrito de Setúbal, é feito este pedido a uma empresa pública, repito, ao Dr. Ferreira de Melo, e depois, no dia 10 de maio de 2011, às 9h46 da manhã, Pedro Felício envia-lhe um e-mail a si, onde diz que está a ser contactado, e cito, estamos a ser contactados pelas empresas públicas a respeito de um pedido do IGCP sobre as necessidades de financiamento destas para a amortização de dívida de curto e médio e longo prazo nos próximos 4 anos. Etc, etc, etc. E depois perguntam se é normal este pedido, uma vez que esta informação está a ser tratada pela DGTF. E no dia 10 de maio, o Dr. Alberto Soares responde e diz: para mim é óbvio que esta informação nos deve ser fornecida pela DGTF. Vou ver o que se passa. Abraços, cumprimentos e abraços. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é se este pedido feito por Maria Luísa Albuquerque, enquanto era sua funcionária no IGCP, está dentro das suas competências, que referiu há pouco que tinham a ver com dívida pública, e o que é que o Dr. Alberto Soares averiguou no seguimento deste seu e-mail, porque de facto manifestou estranheza por este pedido de Maria Luísa Albuquerque ter sido feito e em resposta ao Dr. Pedro Felício, que foi quem o informou desta matéria, não foi Maria Luísa Albuquerque que o informou que tinha feito estas diligências, foi o diretor à altura da DGTF que manifestou estranheza de ter chegado a este pedido. A pergunta que eu lhe faço é se considera ou não esta atuação de Maria Luísa Albuquerque estranha, se considera ou não que está dentro do âmbito das suas funções, e uma vez que o Dr. Alberto Soares diz que vai averiguar o que é que se passa, o que é que averiguou e se fez alguma coisa em relação a esta matéria? Eu não sei. Eu não tenho memória exata do episódio, mas suponho que pode ter havido alguma tentativa de obter essa informação, porque mas isso não tem a ver com derivados, tem a ver com necessidades de financiamento. Tem a ver com necessidades de financiamento. E, pelo que eu percebo, tem a ver com necessidades de financiamento. Portanto, eu suponho que pode ter havido algum contacto direto com empresas públicas e que eu tenha, na altura, sustido isso e canalizado para essa informação ser obtida através da DGTF, que era o que me parece lógico.
que fosse a DGTF a fornecer. Agora, sobre isso não sei mais que dizer. Senhor Deputado João Galamba. Obrigado. Dr. Alberto Soares, mas faz sentido que uma responsável pela emissão de dívida pública no IGCP faça este pedido diretamente a uma empresa pública? Naquilo que me parece, pedi-lhe que confirmasse mais uma vez, algo que não está no âmbito das suas funções. Que a DGTF tenha manifestado estranheza. A DGTF foi contactada por esta empresa pública, que disse que não percebemos o pedido. O Dr. Pedro Felício contacta-o a si e, aparentemente, o Dr. Alberto Soares também não percebe o pedido e diz que vai averiguar. Então, eu volto-lhe a perguntar se é normal, se há registro de outros casos destes e, à luz de que competência que tinha sido atribuída a Maria Luísa Albuquerque é que ela solicita esta informação às empresas públicas, nomeadamente ao Metro de Lisboa. Enquanto responsável pelo Núcleo de Emissões e Mercados, uma das necessidades de informação tem a ver com as necessidades de financiamento do Estado num horizonte temporal relativamente alargado, portanto, e essas necessidades de financiamento do Estado são um elemento importante e fundamental para se preparar o programa de financiamento para cada um dos trimestres. Admito, como lhe digo, não tenho memória exata do episódio, admito que houvesse a preocupação de ter uma ideia exata, visto que algumas empresas estavam em vias de passar para o perímetro do Estado e, portanto, poderem afetar as necessidades de financiamento do Estado. Admito que houvesse alguma preocupação com isso e que possa ter havido um contacto direto com algumas empresas sob esse objetivo. Se foi assim, eu sustive imediatamente essa tentativa de fazer em contacto direto com as empresas, por a via normal me parecer correta ser a DGTF. Portanto. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Alberto Soares acabou de dizer que a via normal não era esta. Foi isso que acabou de dizer? Sim, a via normal de obtermos informação sobre as empresas públicas era através da DGTF. Mas também não vejo uma questão por aí além, que nem sequer diz respeito aos derivados, era necessidades de financiamento. Não vejo uma questão por aí além por ter havido uma tentativa de obter essa informação. Isto são coisas que na vida das organizações acontecem correntemente, não vejo uma questão por aí além, mas enfim. Esse episódio do qual eu não me recordo, mas naturalmente a evolução que teve foi essa informação ser obtida através da DGTF. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. É que o pedido de Maria Luísa Albuquerque diz respeito ao período todo até ao final do programa de ajustamento. E a estranheza é que alguém que tem uma responsabilidade, que não é a responsável máxima do IGCP, que não é secretário de Estado, que naquela altura era funcionário do IGCP e cabeça de lista do PSD pelo Distrito de Setúbal, tenha solicitado, por vias que o Dr. Alberto Soares considerou não normais, a empresas públicas e, segundo o seu e-mail, de dia 10 de maio, tenha de facto dito que, e vou voltar a citar o e-mail do Dr. Alberto Soares, para mim é óbvio que esta informação nos deve ser fornecida pela DGTF. Vou ver o que se passa. E o que eu concluo deste seu e-mail é que também, em resposta à comunicação recebida da DGTF, o Dr. Alberto Soares, à altura presidente e, portanto, superior hierárquico de Maria Luísa Albuquerque, estranhou que uma funcionária sua, que não tinha competências diretas nesta área, tivesse pedido diretamente, não se percebe, à luz de que competência tida no IGCP, uma informação que o senhor mais tarde considera estranho. Quando a doutora Maria Luísa Albuquerque voltar a esta comissão de inquérito, confrontaremos a atual Ministra das Finanças com esta informação. Dr. Alberto Soares, tem o despacho de dia 9 de junho de 2011 do Secretário de Estado, Dr. Costa Pina, atribui à DGTF, ao IGCP e à Caixa responsabilidades na gestão deste processo. Pelas declarações que já foram feitas
Despacho de quando, desculpe? É o despacho de 9 de junho de 2011. É o despacho... 839, 839. Momento só, Sr. Doutor. E é incumbida a Inspeção-Geral de Finanças, em articulação com a IGCP, da GTF, proceder à avaliação dos impactos, há vários números que referem a isto. Houve um despacho que basicamente atribuía à DGTF, ao IGCP e à IGF responsabilidades nesta matéria. O Dr. Alberto Soares disse aqui há pouco que desde o momento em que este Governo entrou em funções até ao final do seu mandato, o IGCP não procedeu qualquer atuação, nem de levantamento de dados, não teve qualquer atuação nesta matéria. Confirma esta pergunta? Sr. Doutor. Eu repito, não posso dizer que não teve qualquer atuação. Primeiro, teve atuação nos casos pontuais que lhe foram submetidos. Segundo, é natural que esta matéria tenha sido conversada e falada. Não há nenhum documento formal, nem nada formalizado sobre isso, não há. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Não havendo nenhum despacho que revogue ou que substitua este ou que acrescenta este, posso concluir que entre o início de funções deste Governo e até ao final do seu mandato, pelo menos, março de 2012, este despacho não foi cumprido. Não estou a dizer que foi por responsabilidade do IGCP, mas aquilo que era determinado neste despacho e que envolvia o IGCP, de facto, não foi... Nada foi feito ao abrigo deste despacho, nada foi concretizado daquilo que este despacho determinava. Sr. Doutor. Duas coisas. O despacho determinava que o IGCP devia emitir parecer prévio a estas operações. Até ao final do meu mandato ninguém pediu, nenhuma entidade pediu parecer prévio. Segundo, o despacho determinava à IGF para fazer esse levantamento e esse trabalho em articulação com o IGCP. O IGCP nunca foi contatado pela IGF nem pela DGTF para fazer esse trabalho. Sr. Deputado João Galamba. Muito obrigado. É que nós temos informação que em outubro de 2011 a DGTF apresentou proposta para dar cumprimento ao despacho 896-2011 do Secretário de Estado Costa Pina e que a senhora Secretária de Estado do Tesouro na altura disse que suspendeu esse pedido, disse que não dava cumprimento a esse pedido porque todas as responsabilidades em matérias de swap seriam atribuídas ao IGCP. Ou seja, o despacho não foi cumprido. Solicitada à Secretária de Estado do Tesouro para dar cumprimento ao despacho, não deu cumprimento ao despacho, justificando que isso seria da responsabilidade do IGCP, mas até à data da sua saída essa responsabilidade não foi atribuída. Não. Não foi. A resposta está dada. O Sr. Deputado quer continuar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo que o despacho de junho de 2011 do Secretário de Estado de Costa Pina determina que seja enviada toda a informação para o IGCP, tem alguma informação sobre swaps da Refer cancelados em julho de 2011, mais concretamente no dia 28 de julho de 2011? Não, esses Sr. Doutor, por favor. swaps não foram submetidos ao IGCP. Sr. Deputado João Galamba. Que eu tenho conhecimento, que eu me recordo, mas não com a certeza. Faço esta pergunta porque, como o despacho determina que as entidades responsáveis pela gestão do caso swaps são IGCP, IGF e DGTF, estranho que, numa data posterior a este despacho, tenham sido cancelados swaps da Refer. Já agora, este Governo demorou 2 anos a cancelar os swaps todos, mas menos de um mês a cancelar alguns swaps da Refer. E como esta era a responsabilidade também do IGCP, não teve qualquer conhecimento disto e, portanto, este cancelamento de swaps foi feito à revelia do despacho à data em vigor. Sr. Doutor, faz favor. O despacho 839, julgo que é esse o número, não atribui essas responsabilidades que diz ao IGCP. Atribui o parecer prévio para a realização desse tipo de operações. Esse parecer prévio, até março de 2012, nunca foi pedido por nenhuma entidade. Sr. Deputado João Galamba. Muito obrigado, Sr. Presidente. Porque é que há aqui um padrão de comportamento que ainda importa, obviamente, deslindar em todos os seus detalhes, mas o que sabemos é que Maria Luísa Albuquerque contratou swaps enquanto diretora financeira da Refer, deu pareceres sobre swaps,
contactava diretamente as empresas em causa, solicitando informações sobre a sua situação financeira, em algo que não decorria das suas competências no IGCP, a pergunta que lhe fiz inicialmente. Ao contrário do que disse a Sra. Secretária de Estado, foi informada a dia 29 de junho pelo ex-diretor-geral da DGTF e depois em julho, por escrito, em e-mails que esta Comissão de Inquérito já tem. Foi informada a 29, e nesta troca de e-mails que esta Comissão já tem, constam em anexo informação detalhada sobre os contactos, sobre todos os contratos, informação que a ex-secretária de Estado e atual Ministra das Finanças nega ter existido, mas existia e foi-lhe dada em julho. E, estranhamente, quando cancelou todos os swaps só ao fim de dois anos, ou seja, em 2013, há um conjunto de swaps, curiosamente, da empresa onde a própria Maria Luísa Albuquerque trabalhou, que foram cancelados um mês após tomar posse, sem que se conheça a razão porquê. E, portanto, temos aqui, de facto, um padrão de comportamento que podemos atribuir à senhora Maria Luísa Albuquerque, atual Ministra de Estado e das Finanças, que, estranhamente, ao contrário do que dizia o Secretário de Estado Costa Pina, foi feito ao abrigo não se sabe muito bem de quê. Portanto, era só para confirmar, até à data da sua saída não foi feito nada no IGCP, nada. Não houve informação, não houve recolha de informação, concluir, não houve nada. Recolha aqui, acaba aqui. Que eu recordo, não.